O Everton não deve jogar contra o Flamengo. Será que finalmente chegou a chance do Carlos Miguel? Tem também Abel Ferreira e Palmeiras. Por que esse contrato ainda não foi renovado? E o próprio Abel Ferreira recebeu uma proposta da Premier League. Nós vamos trazer para vocês esses três assuntos. Hoje está quente, hein? Hoje tem informação boa, informação de qualidade. A gente vai trazer tudo que a gente sabe para você. E, por favor, a única coisa que a gente pede, like no vídeo, por gentileza. Você que já conhece o nosso trabalho, chega aí com o dedão no like, hype o vídeo se você tiver pelo celular, que é muito importante pra gente. Você que não nos conhece, cara, muito prazer. Eu sou Bruno Ramos, esse cara do meu lado é o Erlan Dias, e todo santo dia a gente fala de futebol, de Palmeiras, de maneira muito leve, trazendo as coisas aqui para vocês, sempre com muita responsabilidade e num tom muito informal, muito leve aqui para vocês. Então, vamos junto? Vamos falar aqui das três notícias. Ó, vamos primeiro aqui falar de Abel Ferreira, que recebeu uma proposta da Premier League. O Abel Ferreira que negocia a extensão aí do seu contrato com o Palmeiras até dezembro de 2027. Ele recusou uma proposta do Nottingham Forest da Premier League, que foi em setembro. Ele recebeu uma proposta em setembro do Forest e logo depois da demissão do Nuno Espírito Santo, o Forest foi atrás do Abel, que prontamente recusou, né? Inclusive pelo envolvimento aí da realidade com o Palmeiras, né, da atual realidade com o Palmeiras, que tem a questão do contrato do Al-Sadd, a negociação, esse elenco que foi montado em torno do Abel Ferreira, né, muitas peças ele pediu. E com a negativa do Abel, os ingleses eles contrataram o Ange Postecoglou do Tottenham, e australiano, né, inclusive. Ele já está pressionado no carro do Tottenham e ainda não venceu, tem 5 derrotas, 2 empates, e o Abel, ele tá focado aí tanto no Brasileirão e na Libertadores, são duas competições que ele pode ganhar, ele tá indo muito bem, o Palmeiras está com um desempenho absurdo esse ano, 70% de aproveitamento. E sobre o contrato do Abel, porque esse contrato ainda não foi firmado. O Palmeiras tá disputando duas competições importantíssimas e o Abel não quer avançar no momento, porque entende que esse momento é crucial e uma possível anúncio, né? Um possível anúncio aqui, ele poderia meio que chamar a atenção, roubar o holofote, roubar a cena, né? Tumultuar o ambiente. E o Palmeiras hoje que tem a possibilidade de conquistar brasileiro e mesmo a Libertadores. Então, o Abel não quer roubar a cena, né? Não quer tumultuar o ambiente, quer esperar esse momento aqui para fazer a renovação do seu contrato e traz aqui com o que eu disse para vocês da questão da multa rescisória. Caso esse contrato não seja assinado, não deve ter multa rescisória no contrato do Abel, tá? E o Palmeiras que tem um grande desafio agora contra o Flamengo, né? Vice-líder lá no Maracanã, vai ser um jogão. Tem logo depois a LDU no jogo de ida. Então, realmente, o que você pensa a respeito? Você acha que é hora de pensar em contrato agora, ou na assinatura de contrato? Porque é um momento, cada vez que vai passando, né, o momento da temporada ele vai ficando mais crucial, né? Se for, talvez se tiver um anúncio de renovação, seja mesmo só no fim da temporada, não? Porque, segundo o que se sabe, internamente está tudo alinhado. O que se falta é assinatura e anúncio. Melhor, a essa altura do campeonato é melhor esperar, né? Eu falava que era para agilizar lá para, sei lá, para julho, agosto, né? E agora já a gente tá no meio de outubro já, e essa reta final, então, já que tá tudo alinhado internamente, né? Melhor esperar mesmo. Acredito que realmente haja renovação, especialmente por causa dessa negativa aí do Nottingham Forest. Até olhei aqui, o Nottingham temporada passada quase foi para a Champions League, e essa aqui tá brigando para não cair, então é um time muito que oscila muito de um ano para o outro, né? A gente tá com os times da Premier League ali do meio da tabela para baixo, cada ano é uma coisa, especialmente por causa que alguns times mais fracos sempre têm dinheiro, então um time que esse ano que é fraco, o outro ano já tá muito forte, então varia muito, com exceção dos caras lá de cima que são sempre os mesmos, né? Mas para ele realmente mudaria um time que ele tá disputando o título todo ano para um time que ele nem sabe, né? Que um ano quase vai para Champions e outro ano tá brigando para não cair. Então acho que essa negativa mostra realmente que ele deve ficar, até porque eu não vejo hoje, pelo menos por enquanto, vir algum time maior assim que dispute títulos lá da Europa, por enquanto, né? Eu não sei nos próximos anos aí. Eu do Abel, eu já tava falando do Vitor Roque outro dia, né? Desse lance de ficar no Palmeiras, eu viraria o Alex Ferguson, o Arsène Wenger do Palmeiras, ficaria por anos, porque hoje, se você parar para pensar, hoje já é difícil qualquer técnico fazer o que o Abel fez no Palmeiras.
Qualquer um que chegar no Palmeiras, o cara chegar no Flamengo, o próprio Felipe Luiz, fazer o que o Abel fez no Palmeiras, fazendo o Flamengo é difícil pra caramba. Imagina se o Abel mete mais uns 5, 6 anos por aqui, sei lá, provavelmente vai ter mais títulos e vai ficar difícil. Então, tipo, é um cara. E você falou a idade dele, né? 46. Mano, ele é muito novo, cara. Ele é, tipo, muito novo mesmo pra técnico. Geralmente, técnico nessa idade ainda tá aquele lance que você fala que o cara é promissor, né? Que o cara, futuramente pode ser um grande técnico. Ele já tá aí com títulos históricos, com nome já marcado, então eu dele ficaria por muito tempo. Aí, obviamente, ele tem que ver a questão do interesse, porque financeiramente, se o Abel parar de trabalhar hoje e gastar bastante dinheiro por dia, vai ser muito difícil ficar pobre. Então, financeiramente, não tem nem conversa. Para ele não é necessidade. É mesmo ele querer ficar pela questão dele gostar de ser técnico de futebol, pela questão competitiva da coisa. Então, eu do Abel Ferreira ficaria por um bom tempo aqui no Palmeiras, se possível, aí, vários anos, porque quando ele sair, já falamos disso aqui, a gente vai ser viúva dele, igual o Flamengo é viúva do Jorge Jesus, e isso é uma das piores coisas possíveis para você ser viúva de técnico, né, velho? Técnico campeão, assim. Nossa, ainda bem que você enrolou, tava dando a vontade de espirrar aqui. Eu tive que segurar aqui. Exatamente, concordo com você, cara. Tem tudo para ser o Alex Ferguson do Palmeiras. Espero que ele cumpra aí, né? Fica muito mais tempo no Palmeiras. E domingo, tem um joguinho aí, né? Tem um joguinho bem meia boca, tá? E nós vamos trazer para vocês aqui algumas informações rápidas, né? Sobre esse jogo. Ainda não é onde você deve assistir, onde você pode assistir. A gente vai trazer isso no sábado. Eu vou para o Rio de Janeiro. A gente pretende gravar um vídeo aí para vocês trazendo essas informações. E mais trazendo aqui sobre a campanha dos dois times, os dois times que se enfrentam 4 horas da tarde no Maracanã, 29ª rodada do Brasileirão. E o Palmeiras tem uma derrota nos últimos 16 jogos. O Palmeiras é líder, 61 pontos. Uma campanha inquestionável. Tem que ainda tente colocar um asterisco, né? Falar de arbitragem. O Abel Ferreira tem 19 vitórias, 4 empates e 4 derrotas em 27 jogos. E ele perdeu só uma vez nas últimas 16 partidas. Então o Palmeiras ele tem um aproveitamento de 75%, 75,3%, que é um número aí superior em relação aos últimos 5 campeões brasileiros. O único desempenho melhor que o Palmeiras era o Flamengo de 2019, que estava com 78,9%. Eu acredito que o Palmeiras ainda, dependendo, pode fazer uma campanha melhor que a do Flamengo. Além de tudo, o Palmeiras é um visitante não muito bem quisto. O Palmeiras aí divide o posto de melhor visitante com o Flamengo. Então, o Palmeiras conquistou 26 pontos fora de casa, sendo 8 vitórias, 2 empates e 2 derrotas em 12 jogos. E o Flamengo tem a mesma pontuação com uma partida a mais. E o Flamengo tem o melhor ataque e a melhor defesa. O time do Felipe Luiz eles têm 53 gols marcados e só 13 sofridos em 27 jogos disputados, aí com 8 gols a mais. O segundo time menos vazado é o Cruzeiro. E o Palmeiras é o segundo mais letal na frente. Tem 51 tentos, né? E o Flamengo ele tem 17 vitórias, 7 empates. E é o time que menos perdeu no campeonato. Só 3 derrotas. Cruzeiro, Santos e Bahia foram os únicos aí que conseguiram superar o Flamengo. O Flamengo que está invicto como mandante. O Flamengo joga aí contra o Palmeiras sem saber o que é perder no Brasileirão, pelo menos por enquanto, né? Tem 9 vitórias, 5 empates em 14 partidas e 32 pontos. Terceira melhor campanha aí como mandante. O Palmeiras é quem mais pontuou, tem 35 pontos. Com um jogo, mas com um jogo a mais. Lembrando, só repassando para vocês aqui, Flamengo e Palmeiras no domingo às 4 horas da tarde. Mas você vê, né, cara, muito se põe em pauta a arbitragem, diversos tipos de comentários, mas como que você discute com os números desse, tanto de Flamengo quanto de Palmeiras, né? O Cruzeiro até tenta acompanhar, você vê que o Cruzeiro até tenta com muito esforço, mas não dá, né? Não dá, é muito difícil e tem maluco que quer falar de arbitragem ainda com esses números. Você acha que o árbitro, quem faz isso aí, consegue desempenhar tudo isso aí? E ontem eu fiz até um vídeo curto lá, né, no nosso Insta do Souza,
Souza São Paulino e tal, falando é muito difícil jogar contra o Palmeiras no sintético. E aí eu trouxe o número que o Palmeiras hoje, pelo menos hoje, é o melhor visitante do mundo, né? O time que mais ganhou fora no mundo inteiro, mais que Real Madrid, mais que PSG, mais que o próprio Flamengo. Então o Palmeiras se dá bem em todo tipo de gramado, não é só no sintético. Deve ser realmente muito difícil jogar contra o Palmeiras no sintético, mas quando o Palmeiras estava mal, perdeu no sintético também. Então isso daí não é desculpa. É o time realmente se encontrar e aí fica a guerra de estatística, né? É o melhor visitante contra o melhor mandante. Indo pela lógica, a gente apostaria no empate, mas do que eu vi do Flamengo, com um pouquinho de capricho, você consegue tirar alguma coisa dos caras, né? Porque já vi muito jogo ali contra o Vasco, aquele contra o Estudiantes, você viu que ali era um capricho, era um jogador a mais com qualidade ali no ataque, que o Flamengo teria perdido o jogo. Eu lembro até do jogo deles contra o Mirassol, que foi 2-1 para eles no Maracanã, com um pouquinho mais de capricho, o Mirassol tinha empatado aquele jogo também, então é o que o Palmeiras vai precisar, né? E ontem eu vi uma parada aí é um pouco de achismo, mas que faz sentido, né, que você ter um elenco muito bom, vai melhorando o treino, vai melhorando tudo, vai melhorando a qualidade dos seus jogadores, né? Depois que o Carlos Miguel chegou, o Palmeiras começou a fazer muito gol. E você vai ver os treinos dele, é absurdo o que ele pega nos treinos. Então, assim, se você não finalizar muito bem, você não vai fazer gol nem no treino. Então, eu não sei o quanto a chegada de um goleiro desse nível também ajudou o ataque, pelo menos, do Palmeiras, que era um grande problema, né? O Palmeiras às vezes jogava bem, às vezes construía pra caramba e não fazia gol. Agora a gente vem de 3 jogos aí com 12 gols, né? 5 contra o Bragantino, 4 contra o Juventude e 3 contra o São Paulo. Então o Palmeiras está no momento que era um problema nosso mesmo, né? Converter isso em gol. E o Flamengo tem uma zaga muito boa, que eu acho que era o grande problema do Flamengo uns anos atrás. O Rossi se firmou agora, muito embora eu não goste tanto do Rossi, atirando a parte do pênalti. Acho que também precisa testar ele, precisa experimentar ele, mas o Flamengo tá com a melhor defesa do campeonato, né? Então vai ser uma guerra de estatísticas, né, esse jogo. Além da guerra do futebol, já é uma guerra de estatística também. E você comentou do Mirassol, né? Você falou que o Flamengo quase poderia ter perdido para o Mirassol. A gente também, né? Teve muita, como posso dizer, não é azar, mas a gente também vacilou demais com os caras aqui. Foi o nosso calcanhar de Aquiles que em 2025, que são os pênaltis, né? Aqui no Allianz Parque, Palmeiras faz um primeiro tempo muito bom contra o Flamengo, muito bom, desperdiça um pênalti, poderia ter ganhado aqui. É natural, né? Depois do segundo tempo toma um golpe. Tem o pênalti do Arrascaeta, o Arrascaeta que já tá ensaiando um discurso lá para ficar dobrando o joelhinho na área. Tá falando demais de arbitragem o senhor Arrascaeta, viu? Então pode esperar aí que vai ficar dobrando o joelhinho na área. Não espere menos que isso. Enfim, a gente deu uma própria bobeira contra eles aqui no Allianz Parque. O Palmeiras também poderia ter ganhado esse jogo, jogou muito bem, perdeu o pênalti. Então, assim, vai ser um confronto muito interessante. Deixa aí nos comentários o que você pensa a respeito. Tá ansioso? Eu vou lá para o Rio de Janeiro, né? A gente vai tentar fazer uma cobertura muito bacana aí para vocês sobre esse jogão. E vamos falar de Everton. O Everton que sofreu uma lesão na mão e deve sim desfalcar o Palmeiras contra o Flamengo. E antes de tudo, senhores, um recadinho rápido para vocês aqui, porque é o seguinte, ó. Se você errar a sua aposta esse fim de semana, KTO te devolve até R$10 em apostas grátis. Se você acertar, o lucro é teu. Eu tô falando de chance extra. Você quer uma chance extra para suas apostas? Com a KTO você tem uma nova oportunidade aí, sem risco, para você aproveitar. Então, essa promoção vai valer até dia 19 de outubro, que é o dia de Palmeiras e Flamengo, e é exclusivo para você aproveitar aí em múltiplas do Campeonato Brasileiro. Você tem que fazer 3 seleções em 3 jogos. Eu fui aqui, ó, Mirassol e São Paulo acima de 1,5 gols, Palmeiras ou empate, eu acredito que o Palmeiras não deve perder no Maracanã, e também Ceará e Botafogo acima de 1,5 gols. Tem que fazer isso, uma seleção para cada jogo, 3 jogos aqui. E para participar é muito simples, vai aparecer um QR Code aqui embaixo na tua tela, você vai escanear esse QR Code, abrir a tua conta lá na KTO, e aí você vai lá criar a sua aposta. E antes de você finalizar a sua aposta, tem um negocinho ali, ó, um negocinho bem no cantinho das apostas, assim, ó, quando você for finalizar, você coloca lá, ó, chance extra Brasileirão KTO, que aí tá valendo, você está participando. Se a aposta bater, você ganha normalmente, se não bater, a KTO te devolve até R$10 em aposta grátis, mas você já sabe, né? Essa chance extra ela pode ser usada só uma vez dentro do período da promoção, e o principal, muita responsabilidade e válido
para maiores de 18 anos. Valeu, meus amigos da KTO, tamo junto, obrigado pela parceria de sempre. E vamos falar aqui sobre o Everton que teve lesão na mão e deve desfalcar o Palmeiras. Informação dos grandes Danilo Lavieri e PVC, Paulo Vinícius Coelho, como popularmente é conhecido. O Everton teve uma lesão na mão e é dúvida, não sabe se joga contra o Flamengo no Maracanã. O que vai acontecer aqui? O departamento médico do Palmeiras vai avaliar o Everton. Inclusive o Palmeiras tem um treino hoje à tarde para saber se o Everton vai jogar ou não. Então, a tendência aqui é que o Everton não consiga jogar. E eu sei que você, nobre corneteiro, nobre torcedor do Palmeiras empolgado, já está pensando, oba, Carlos Miguel deve jogar. Eu acredito que nem o Carlos Miguel deve jogar. Eu creio que Marcelo Lomba deve jogar. Essa aqui é a minha opinião, tá? Essa aqui não é informação. Eu não sei se o Carlos Miguel joga, mas o Abel fica aí, finalmente, com a opção real de poder usar o Carlos Miguel, porque o Everton não deve jogar por causa dessa lesão. Carlos Miguel, inclusive, que foi recém-contratado, não estreou, e a informação que eu tenho, é que ele está indo muito bem nos treinos. Ele está sendo o goleiro que mais está se destacando nos treinos do Palmeiras. Talvez o Abel não tenha colocado ele ainda muito por essa questão da hierarquia, né? Por respeitar, por ter muita confiança do grupo. O Abel já falou que ele não trata, ele trata futebol de maneira muito subjetiva, né? Ali na análise dele, nos critérios dele. Então ele prioriza muito a relação, a confiança que ele tem com os jogadores, e é por isso que o Carlos Miguel ainda não foi escalado, mas nos treinos a informação que eu tenho é que o Carlos Miguel é o goleiro que melhor treina hoje. E, enfim, o Palmeiras ainda não se manifestou, o Palmeiras não é procurado aí por jornalistas, às vezes por produtores de conteúdo, o Palmeiras não se manifestou. E lembrando que o Everton tem 58 partidas nessa temporada e o Lomba jogou outras 4 oportunidades. Eu não sei a opinião de vocês, mas eu creio que ele não vai de Carlos Miguel. Eu acho que seria já expor o cara no momento, numa pressão, no principal momento da temporada. Acho que essa é a real, né? Domingo até dia 19 de outubro vai ser o principal momento, junto com o do Chelsea ali, principal momento da temporada do Palmeiras. Você enxerga ele colocando o Carlos Miguel, cara? Eu não consigo enxergar. Se acontecer, vai ser uma surpresa, vai ser até meio que ele indo contra o que ele sempre fala, desse lance de subir a montanha, da hierarquia e tal. A questão do ritmo de jogo talvez nem entre muito embora ele realmente faça tempo que ele não jogue, mas o Lomba também jogou pouco na temporada, então acho que assim, ritmo de jogo para ritmo de jogo, os dois não estão atuando ali, né, em jogos oficiais, só no treino, então essa questão acho que não entra em campo, é mais esse lance mesmo do cara que já tá aí, que é o reserva, digamos, imediato do Everton, que é o Lomba, e tem essa questão da pressão, né? Porque querendo ou não, a gente sabe do histórico do Carlos Miguel, de grandes jogos que ele fez pelo Corinthians, alguns pelo Nottingham também, tem poucos jogos na carreira ainda também, especialmente pela idade, então seria jogar uma pressão nele muito absurda, porque uma falha num jogo desse pesa muito, né? Eu lembro que pode iludir também, que eu lembro que o próprio Hugo entrou contra o Palmeiras no jogo, aquele jogo que foi na pandemia, que os caras entraram com a base, né? Com muito que o Richard Hill joga. O Hugo fez, acho que uma boa defesa aquele jogo lá. Os caras, meu Deus, é o novo Dida, né? Foi um exagero absurdo com aquilo. Então, assim, pode ser até que seja um jogo que entre, feche o gol, que iluda. Mas eu acho que conhecendo o Abel é bem difícil que entre o Carlos Miguel. Agora, né? O roteiro perfeito, o cara entrar e tomar conta da posição, que a gente já tem um mata-mata aí, ele é pegador de peso também, não sei a gravidade da lesão do Everton, porque também tem que pensar nisso. Se a lesão do Everton for mais grave, quem substitui ele vai ter que ficar por mais jogos também, né? Então tem que colocar muita coisa na balança aí, mas o natural do Abel Ferreira é Lomba sem nem conversar, não tem nem opção, a não ser que realmente a gente seja surpreendido aí no domingo. É um fato curioso aí, né? Não sei, rapaziada, ó. Esse aqui é um dado, me corrija se eu estiver errado. Mas em 99, o Veloso se machuca, né? O Veloso se machuca e estreia o Marcos. Aí vocês sabem o que acontece, né? Enfim, e tem também aqui, eu não sei, cara, a rapaziada, não sei o quanto a rapaziada está deslumbrada aí para a estreia do Carlos Miguel. Hoje, vocês sabem que nas circunstâncias de hoje, o Carlos Miguel
é o terceiro goleiro do Palmeiras. Seguindo hierarquia, respeitando-se a hierarquia, ele é o terceiro goleiro. Eu tô igual a vocês, eu tô maluco para ver o Carlos Miguel estreando. Eu, inclusive, no Paulistão, daria mais chances para o Carlos Miguel. Para ele, óbvio, alteraria a hierarquia, ele para segundo goleiro, o Lomba já está com a idade avançada, nem sei se fica no Palmeiras, mas tô maluco para ver o Carlos Miguel aqui. Mas, segundo aqui a gestão, né, de grupo do Abel, o Carlos Miguel é o terceiro goleiro e o reserva imediato é o Lomba, pelo menos aí até o fim do contrato do Lomba. Então, assim, para mim vai ser uma surpresa absurda se colocar o Carlos Miguel, cara. Eu acho que vai ser... Eu acho que, assim, lógico, tá todo mundo com a expectativa lá em cima, mas vai ser surpresa muito grande se o Carlos Miguel entrar fardando, hein? E para quem acompanha os bastidores aí também, você vê que o Lomba ele tem uma questão de liderança, assim como o Everton também, que ainda eu não sei se o Carlos Miguel tem, né? Mas o Lomba ele fala muito ali durante a preleção, ele também participa muito dessa parte, digamos, anímica aí do jogo ali junto com o Godoy, né? O Godoy, inclusive, às vezes grita mais que o jogador ali. Mas assim, não que seja algo extremamente importante, mas me parece que ele tá à frente também nessa questão, até porque o Carlos Miguel chegou no clube ontem, né? Então é um jogo muito importante também. Eu acho que até se fosse um outro jogo, contra o Juventude que teve agora, contra o Bragantino, talvez ainda teria esse lance, mas talvez até colocaria. Mas como é contra o Flamengo, eu acho que realmente vai de Lomba. E o Lomba é bom goleiro também, assim. Eu sei que não é um goleiro espetacular, absurdo, mas ele tem uma certa segurança e eu achei que ele evoluiu muito com o Rogério, né? E pode ser uma chance aí dele fazer um bom jogo aí antes de encerrar aí a passagem dele pelo Palmeiras também, né? E tem aquilo, né? Às vezes entra um reserva aí, aquele negócio, né? Quando a gente vira o Neuer, quem sabe o Lomba não faça o jogo da vida dele ainda. E o Lomba sempre quando ele entra, ele vai bem, né, cara? Ele não compromete, ele é um goleiro que inclusive faz defesas bem difíceis. Eu vejo nele um cara que passa muita segurança. Então, assim, a gente vai aguardar, trazer mais informação para vocês a respeito do Everton. Mais a informação que se tem hoje é que lesão na mão e não deve jogar contra o Flamengo. E aí o fato novo na meta do Palmeiras, a gente vai aguardar o que o Abel vai fazer, mas para mim tá desenhado. Ele vai de Lomba. Não sei se ele vai colocar o Carlos Miguel nessa pressão que já é o principal jogo da temporada. O que você pensa aí, meu amigo? Deixa nos comentários. Nós trouxemos aqui para vocês 4 informações, né? Trouxemos aqui, falamos do Abel, falamos que ele rejeitou o Forrest, falamos também do contrato dele, que só deve ser assinado pós esse turbilhão de informação, de jogos decisivos, né? E também sem multa rescisória. Inclusive, perdão aqui, esqueci de pontuar a questão do contrato, tá? Questão do contrato, informação do Daniel Bocato, ESPN, não pontuei aqui a informação dele. E também tem a questão que nós trouxemos aqui do Everton, que não deve jogar no domingão. O que você pensa a respeito, meu amigo? Deixa nos comentários, é muito importante a sua informação, a sua opinião. E nós voltamos aqui a qualquer momento com um novo vídeo, tá? Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. E domingo tem, hein? Domingo tem, te prepara aí, porque, ó, se ganhar, ai, vai ficar muito bacana esse campeonato. Valeu? Um abração para vocês, tamo junto, até o próximo vídeo.